Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Em 1906, o Afonso Pena ganhou como presidente da República com 288.285 votos contra 4.865 votos do Lauro Sodré. Ele valorizou a produção do café, ele consolidou aquela política dos governadores que eu falei para vocês, a valorização do café, comprar a excedência do café para girar o mercado do café, fazer mais propagandas do café para ter mais compra, para ter mais venda. Então, o Afonso Pena, ele pôs em prática o convênio de Taubaté, aquele que o presidente se comprometia, caso de excedência do café, comprar essa excedência para girar a economia. Só que estava girando a economia, estava tudo certo, os cafeicultores, só que faltou mão de obra. Lembra daqueles ideais quando ele era ali o governador, presidente da província de Minas Gerais, de imigração e tudo mais? Então, ele abre o Brasil para a imigração estrangeira, principalmente a imigração japonesa. É aí que começa a imigração do japonês aqui no Brasil. Começa a adentrar. Mas qual que eram os requisitos? Eles tinham que entrar falando pelo menos o português básico. Porque como era uma cultura diferente, uma língua extremamente difícil de entender, que é o japonês, a língua que o japonês fala, eles tinham que entrar pelo menos falando o português, o curso prévio de português, e com um exame médico, um exame teórico para saber se eles sabiam fazer, um exame prático, desculpa, para saber fazer o que eles estavam ali se propondo, não só vindo para o Brasil. E eles não vieram para cá só para trabalhar nas lavouras de café. Eles vieram também para trabalhar na Amazônia, gente. Então eles sofreram preconceitos japoneses, até mesmo porque quando chegaram não falavam bem o português, eu tinha sim um preconceito em cima dos japoneses, mas foi o Afonso Pena que foi responsável. Caso alguém aí tenha um parente japonês, foi graças ao Afonso Pena, essa imigração japonesa, minha gente. Então ele buscou mão de obra qualificada para trabalhar nos cafés. O problema do Afonso Pena é que até o momento estava agradando tudo. Estava agradando o sudeste do país, o sul do país. Mas ele foi além disso. E isso incomodou extremamente a elite, os cafeicultores do Brasil. Porque ele começa a fazer a estrada de ferro, a estrada de ferro Noroeste Brasil, que ligava o Bauru com o Mato Grosso do Sul. Isso foi extremamente importante no Brasil, principalmente as expedições do Marechal Rondon, porque com essa ferrovia que ele estava construindo, ligando São Paulo a Mato Grosso do Sul, ligando-se ao norte do Brasil, o ciclo da borracha, que eu já falei para vocês, o Fordismo chegando, o Brasil economicamente estava forte. O norte do Brasil era muito importante para esse ciclo da borracha, a seringueira, né, para produzir ali a borracha dos pneus. Então o Brasil era um forte produtor econômico da questão do ciclo da borracha. Ele entrou e equilibrou as questões econômicas do Brasil por conta disso. O Afonso Pena, sabendo disso, ele liga São Paulo ao norte, ao Mato Grosso, e ele também estende a rede telegráfica do Brasil para a região norte. Ligou o Brasil em novas regiões. E isso ele foi extremamente criticado. Esses políticos queriam que a economia fosse concentrada no Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, dentro daquele convênio de Taubaté. Mas o Afonso Pena faz ao contrário. Outra coisa, lembra daqueles empréstimos que eu falei que o Brasil pegou? O Afonso Pena pega mais empréstimo, de 15 milhões de libras esterlinas, novamente com os Rothschild, para comprar café dos fazendeiros. Lembra que eu falei que ele comprava o café? O dinheiro de empréstimo, minha gente.
O Brasil se endividando, dívida externa do Brasil crescendo. E o que que ele faz também que ele é criticado? Ele não nomeia o pessoal, a velha guarda da política para ministros, para as pastas de ministérios. Ele pega os novos, os jovens, aqueles que acabaram de sair da faculdade, para se tornar ministros dentro do seu governo. Então, a sua equipe de ministérios eram chamados, assim, ridicularizados, satirizados por a jardim de infância. Olha lá os jovens, olha lá, jardim de infância, olha as criançadas, olha os bebês do Afonso Pena. Mas o Afonso Pena sabia que esses jovens saberiam respeitar a posição dele, porque eles eram mais jovens e ele era mais velho. Essa era a ideia do Afonso Pena. Ele teve um ministro, gente, um ministro da guerra, que era o Hermes da Fonseca. Já viu esse nome, da Fonseca, nossa, o Deodoro da Fonseca, exatamente. Ele era sobrinho do Deodoro da Fonseca, né? Filho do irmão do Deodoro da Fonseca. E ele, junto com o Afonso Pena, eles modernizaram as Forças Armadas. O serviço militar começa, a partir dali, se tornar obrigatório para os jovens ali de 18 anos a se alistarem, para servir o exército, para aumentar o contingente militar. E ele moderniza, né? Compra armas, uniforme, aumenta a questão orçamentária, coisas que ele já defendia na época da monarquia, e implementa ali no seu governo.